Olá, turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de gestão financeira, nós falaremos sobre o processo de planejamento financeiro, tendo como apoio o capítulo 3 do livro do Gitman. Então, vamos lá. Planejamento financeiro, ele possui um aspecto importante das operações das empresas, porque fornece um mapa para a orientação, a coordenação e o controle dos passos que a empresa dará para atingir seus objetivos. Dois aspectos fundamentais do processo de planejamento financeiro são o planejamento de caixa e o planejamento de lucros. O planejamento de caixa, ele envolve a elaboração do orçamento de caixa da empresa. Então, o planejamento de caixa está diretamente relacionado à questão do orçamento, toda a previsão, né? A previsão dos desembolsos, a previsão dos recebimentos, da entrada de caixa, serão feitos aqui no orçamento. E o planejamento de lucros envolve a elaboração de demonstrações pro forma. A gente está trazendo essa linguagem adotada pelo Gitman, que essas demonstrações pro formas são as demonstrações de resultado e de balanços patrimoniais projetados ou previstos. Então, esse pro forma significa esses demonstrativos, essas demonstrações projetadas. Então, uma previsão dessa demonstração do resultado do exercício, da variação que pode ocorrer dentro do balanço patrimonial. Então, o processo de planejamento financeiro, ele começa pelos planos financeiros de longo prazo ou estratégicos, que por sua vez orientam, né, a formulação de planos de curto prazo ou operacionais. De modo geral, esses planos de orçamento de curto prazo, então, eles vêm com a função de implementar, né, implementa os objetivos estratégicos de longo prazo da empresa. Então, feito esse planejamento de longo prazo, o planejamento financeiro de longo prazo, ele vem para orientar justamente esses planos e orçamentos de curto prazo, que vão justamente implementar essas ações do planejamento de longo prazo da empresa. Então, os planos financeiros de longo prazo, né, que são esses planos estratégicos, eles expressam as ações financeiras planejadas por uma empresa e o impacto previsto dessas ações ao longo de um período que vão de 2 a 10 anos. São comuns planos estratégicos de 5 anos previstos à medida que novas informações relevantes tornam-se disponíveis. E, de modo geral, as empresas sujeitas a um alto grau de incerteza operacional, a ciclos de produção relativamente breves ou a ambos, tendem a usar os horizontes de planejamento mais curto. Então, os planejamentos de longo prazo fazem parte de uma estratégia integrada, juntamente com os planos de produção e de marketing, orientam a empresa em direção às suas metas estratégicas. Então, tais planos incluem propostas de dispêndio em ativo imobilizado, atividades de pesquisa e desenvolvimento, ações de marketing e desenvolvimento de produtos, estrutura de capital e, principalmente, fontes de financiamento. Então, toda essa estrutura da empresa ela é analisada aqui dentro do planejamento dos planos de longo prazo. Também pode constar o encerramento de projetos, linhas de produto ou linhas de negócio existentes, amortização ou eliminação de dívidas em aberto e quaisquer aquisições que estejam planejadas. Então, no planejamento de longo prazo, a empresa vai começar ali a pensar, tem determinado produto que ele já não tem tanta visibilidade no mercado, então, por que continuar com essa linha de produção? Por que continuar oferecendo esse produto? A empresa, então, dentro do planejamento de longo prazo, vai ter aquele planejamento de, aos poucos, ir encerrando, por exemplo, a oferta daquele produto. Esses planos tendem a encontrar respaldo numa série de orçamentos anuais. Então, de acordo com os orçamentos anuais, é feito esse planejamento de longo prazo. Planos financeiros de curto prazo, que são os operacionais, eles especificam ações financeiras de curto prazo e o impacto previsto. Cobrem períodos de 1 a 2 anos, então a gente tem um curto prazo 1 a 2 anos, que até equivale àqueles ativos circulantes da empresa
que estão dentro desse prazo. As principais informações usadas são a previsão de vendas e diversos dados operacionais e financeiros. Os principais produtos são diversos orçamentos operacionais, o orçamento de caixa e as demonstrações financeiras projetadas, então previstas, que é essa chamada pro forma. Os planos financeiros aí de curto prazo, ele começa como a gente vai falar, com a projeção de vendas, que a partir dela as empresas desenvolvem planos de produção que levam em conta os prazos de espera, que é a preparação, e incluem as estimativas das matérias-primas necessárias. Usando esses planos de produção, a empresa pode estimar despesas diretas de folha de pagamento, o desembolso com custo fixo das fábricas e as despesas operacionais. Uma vez realizadas essas estimativas, a empresa pode elaborar uma demonstração de resultado pro forma e um orçamento de caixa. Então, com essas informações básicas, pode então finalmente desenvolver o balanço patrimonial pro forma. Então, a gente tem a demonstração do resultado projetada e um balanço patrimonial projetado também, uma previsão desses demonstrativos, desses resultados. Planejamento de caixa, né, que vão derivar de orçamentos de caixa. Então, orçamento de caixa ou projeção de caixa é uma demonstração das entradas e saídas de caixa previstas pela empresa. Então, a empresa já vai fazer essa projeção do que pode ocorrer de entradas e saídas, essa movimentação financeira do caixa. Serve para estimar a necessidade de caixa no curto prazo, dando especial atenção ao planejamento de superávites e déficit de caixa. Visa abranger o período de um ano dividido em intervalos menores. Então, o que nós vamos falar de um número e o tipo de intervalos depende da natureza da atividade da empresa. Quanto mais sazonais e incertos os fluxos de caixa, maior o número de intervalos. Como muitas empresas se deparam com um padrão sazonal de fluxo de caixa, o orçamento de caixa é muitas vezes elaborado mensalmente. Então, a gente tem aqui a sazonalidade, se são empresas, por exemplo, que dependem de determinado período do ano para a sua produção, como, por exemplo, a questão do período da Páscoa, as empresas que produzem ovos de Páscoa, as empresas que têm a produção de panetone lá em dezembro. Então, essas empresas elas vão ter que fazer esse planejamento também mensal e também investir em produtos que não sejam apenas típicos, não venham a lucratividade da empresa não venha depender apenas dessa sazonalidade. Empresas com padrões de fluxo de caixa estáveis podem usar intervalos trimestrais ou anuais. Então, as empresas que têm a sua venda normalmente, independente do período de ano, é claro que, por exemplo, tem datas comemorativas que aquela empresa vende mais, mas aqui como exemplo de intervalos trimestrais, a gente vai ter as empresas que são cotadas em bolsa, então a cada trimestre, até mesmo porque é uma exigência, né, dos próprios acionistas querem saber como é que está o resultado da empresa durante aquele trimestre, e resultados, ou no caso de resultados anuais. A projeção de vendas. A principal informação de base para o processo de planejamento financeiro é a previsão de vendas da empresa. Com base na projeção de vendas, o administrador financeiro estima os fluxos de caixa mensais decorrentes das vendas previstas e dos desembolsos ligados à produção, aos estoques e às vendas. O administrador também determina o nível de ativo imobilizado necessário e o montante de financiamento, caso haja, para sustentar o nível previsto de vendas e produção. Então, na prática, a obtenção de dados confiáveis é o aspecto mais complicado dessa projeção, para fazer essa projeção de vendas. Então, nós temos aqui a projeção de vendas pode se basear em uma análise de dados externos ou dados internos ou uma combinação de ambos. Então, a previsão externa baseia-se nas relações observadas entre vendas da empresa e determinados indicadores econômicos externos fundamentais, como o Produto Interno Bruto, seria o PIB, a construção de novos imóveis residenciais, a confiança do consumidor
e a renda pessoal disponível. Então, os dados aí da economia naquele momento, aquela previsão do crescimento econômico no ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos. As previsões internas baseiam-se em previsões consensuais de vendas dos canais da própria empresa, que podem ser aos vendedores que estimem quantas unidades de cada tipo de produto esperam vender. E eles se esperam vender aqui é aquela meta, né? Que na verdade ele vai olhar para o mercado e pretende bater aquela meta de vendas. Então vai se esforçar, vai buscar atingir aquela meta, o 100% ou 150%, ou mesmo os 200%. Então, assim, essas previsões são coletadas e totalizadas pelo gerente de vendas, que pode ajustá-las com base no conhecimento que tem de mercado específico ou da capacidade de previsão dos vendedores. Finalmente, alguns ajustes podem ser feitos com base em fatores internos, como a capacidade de produção. Então, de acordo com a capacidade de entrega daquela empresa, é que ela irá fazer esses ajustes, mesmo de acordo com essa previsão, todo esse suporte que já havia recebido anteriormente. Elaboração do orçamento de caixa. O formato geral do orçamento de caixa consta na tabela 3.7, aí trazida pelo livro do Gitman. Então, nós temos aqui esse formato, tá? Vocês encontram lá no capítulo do livro. Então, assim, tem que esse planejamento, né? Essa previsão orçamentária aí de janeiro a dezembro. Recebimentos, então, essa previsão aí de recebimentos, de desembolsos, tendo aí o resultado previsto nessa previsão orçamentária do fluxo líquido de caixa, o saldo final de caixa, menos esse saldo mínimo. Então, tem um cálculo, existem vários cálculos e previsão que podem ser feitas de acordo com, como nós já falamos, projeção de vendas, projeção de produção. Então, os recebimentos, os componentes mais comuns são as vendas, à vista, cobrança de contas a receber. Então, a empresa ela irá fazer esse planejamento, né, esse orçamento de caixa, visando exatamente aquela questão de bater a meta, né? Então, qual é a meta que temos para o mês de janeiro? De acordo com essa meta, e aí tudo estruturado com planos de marketing, com plano financeiro, então a empresa irá buscar bater essa meta. Se não bateu a meta no mês de janeiro, o que foi que ocorreu? Qual vai ser as políticas, medidas que a empresa vai ter que tomar para o batimento dessa meta? Nos desembolsos, abrangem todas as saídas de caixa da empresa durante determinado período financeiro. Então, nós vamos ter aí as mais comuns, pagamento de fornecedores, as compras à vista, pagamento de juros, de aluguéis, são os desembolsos mais recorrentes. Chegando então ao fluxo de caixa líquido, que é obtido subtraindo as entradas de caixa de cada período às saídas correspondentes. Então, ao fazer a subtração, chega-se ao caixa líquido. Se no final for menor do que o saldo mínimo desejado, então haverá necessidade de financiamento. Esse financiamento costuma ser considerado de curto prazo e é representado aí, por exemplo, por conta bancos a pagar. A empresa vai ter que buscar um financiamento. Então, tem que se fazer uma projeção e, de acordo com a execução, né, desse orçamento, desse planejamento, a empresa vai vendo ali qual a necessidade de repente ter que buscar auxílio financeiro, né, um financiamento junto a terceiros. Avaliação do orçamento de caixa. Então, o orçamento de caixa informa se é esperado um saldo excedente ou um déficit de caixa em cada um dos meses abrangidos. O valor para cada mês se baseia nas necessidades internamente estipuladas de saldo mínimo de caixa e representa o saldo total do fim do mês. Então, a empresa ela irá aí observar, de acordo com esse resultado, se está ocorrendo um superávit ou um déficit, então um saldo excedente ou um déficit em caixa em cada um dos meses abrangidos do planejamento.
Bem, pessoal, então nós vamos encerrando aqui, mas já o próximo vídeo será sobre essas demonstrações pro forma, né? Então, essas demonstrações projetadas, como ocorre o planejamento delas.